A nossa terra, o lugar onde nascemos, seus cheiros, o clima, o ambiente que nos rodeia, produzem em nós sensações extraordinárias, delineando, junto com outros fatores, nossa personalidade e imprimindo em nossa mente características indeléveis que nos acompanham por toda a vida. O cheiro do mar, o estrondo das ondas quebrando na praia, os cantos dos pássaros lembram as profundas emoções que uma terra cercada pelo mar pode oferecer. Eu nasci na Sardenha, uma bela terra que repousa desde tempos antigos no coração do Mediterrâneo. Nascer e crescer em uma ilha pode contribuir para desenvolver duas personalidades diferentes. Alguns nunca cruzarão aquela fronteira entre terra e mar que os separa do resto do mundo e viverão toda a sua existência na ilha. Outros, como eu, amam descobrir lugares distantes, onde a vida, a cultura e as tradições são muito diferentes do lugar de origem. Estapou 9,75 5,975 9,75. Olha, lá vai ela, $70. Vai ficar aqui. Juntamente com minha equipe, visitarei um arquipélago situado no norte da Europa, que inclui mais de 500 ilhas, muitas das quais estão desabitadas. Algumas delas chamaram minha atenção porque apresentam várias analogias com a minha terra. São as distantes Hébridas, as Ilhas do Silêncio. Nestes lugares banhados pelo Oceano Atlântico, as únicas vozes audíveis em um vasto raio são as da natureza. Geograficamente, estamos a noroeste da Escócia, na mesma latitude do Alasca ou da Sibéria. Mas aqui o clima é muito mais ameno. As costas são banhadas pela corrente do Golfo, que parte da América Central e abrange uma massa de água com cerca de 60 quilômetros de largura e profundidade. A uma velocidade de cerca de 150 km por dia, chega perto das costas europeias, onde se divide em 3 ramos principais. Um deles penetra nos mares do noroeste da Europa e toca as Ilhas Britânicas, favorecendo durante todo o ano, a temperatura quase nunca fica abaixo de zero. Neta é a divisão entre as Hébridas internas e externas. As ilhas interiores, facilmente acessíveis, estão muito próximas das costas escocesas.
por isso são também mais conhecidas e visitadas. Mull é uma das ilhas mais conhecidas. Enquanto filmamos a deliciosa paisagem, somos observados e quase ignorados por algumas famílias de mergulhões que estão cuidando de seus filhotes. A Escócia abriga uma das maiores colônias de mergulhões do mundo. Eles têm um corpo robusto e são muito habilidosos tanto na natação quanto no voo. Os machos, facilmente identificáveis, são de cor preta e branca. As fêmeas são cobertas por um plumagem macio e marrom, que elas arrancam durante o período de incubação e usam para forrar uma fenda na rocha onde colocam os ovos. As aves marinhas são pássaros sociais. Os filhotes aprendem rapidamente a se alimentar. Existem pequenos peixes e invertebrados marinhos que estão presentes em abundância nessas águas. Feliz Ano Novo! Mais ao norte, voltada para o mar aberto, Skye é a maior das Ilhas Hébridas interiores. O clima variável e as montanhas íngremes à beira-mar tornam a ilha de Skye muito diferente das outras. A presença de ventos fortes tornou as costas muito recortadas, especialmente as do norte, que são afetadas por grandes ondas. Uma intensa ação eólica e marinha causa deslizamentos de terra periódicos e modifica a morfologia das costas. O mar penetra com longos fiordes, criando uma série de pequenas penínsulas. Dentro de algumas baías protegidas do vento e do mar, surgiram cidades vibrantes. Os pequenos, mas pitorescos, portos representam um abrigo seguro para as numerosas frotas de embarcações de pesca que operam nessas águas. As abundantes precipitações caracterizam o ambiente insular que, além do mar e das montanhas, apresenta diferentes e numerosos cenários aquáticos.
Ao percorrer as fascinantes pradarias úmidas, é possível observar paisagens deliciosas. Na ilha de Skye não faltam antigas habitações. Há mais de 700 anos, uma importante família escocesa, os MacLeod, reside em Dunvegan, o último clã que ainda vive em seu castelo. Certamente menos antiga, mas mais curiosa é esta estrutura. É a única do seu tipo que consegui observar nas Ilhas Hébridas. A abertura na parte inferior, de fácil acesso, sugere que foi utilizada para fins habitacionais. Embora muito semelhantes em forma e tamanho, a cruz celta bordada na parede e na porta de entrada, isso diferencia esta construção das numerosas torres espanholas que pontilham as costas do Mediterrâneo Na Sardenha, elas estão distribuídas de forma capilar ao longo do perfil costeiro, e nenhuma delas apresenta aberturas facilmente acessíveis. O objetivo deles era vigiar os centros habitados em vista de um desembarque inimigo. Os habitantes da ilha sempre tiveram que lutar contra aqueles que vinham do mar para saquear. Na minha terra, os vizinhos africanos eram uma grave ameaça. Aqui nas Hébridas, o perigo vinha dos frios mares do norte. As mais expostas e mais cobiçadas eram as Ilhas Longas, das costas escocesas, as Ilhas Ocidentais, as Hébridas externas. De uma visão geral, as Hébridas externas apresentam uma forma arqueada e estão completamente expostas às fortes correntes e às ameaçadoras tempestades do Oceano Atlântico. Embarcamos entusiasmados para descobrir em algumas horas o silêncio das Hébridas oceânicas. Frequentemente, as conexões com a Escócia são difíceis. Hoje o mar está particularmente calmo, mostrando um rosto incomum. A bordo, estamos imersos na atmosfera escocesa, encantados com o som das gaitas de foles. Um instrumento de sopro, conhecido na sua forma atual desde a Idade Média. A melodia é muito semelhante a um instrumento popular muito antigo da Sardenha, a launedas. Ao contrário das gaitas de foles, as launedas são instrumentos de sopro de som contínuo, alimentados pelo próprio músico. Na gaita de foles, o ar é insuflado através de um folheto dentro de um saco de pele de ovelha. A isso estão ligadas várias canas, entre as quais uma com numerosos furos digitais, útil para produzir a melodia. A música e a cultura identificam um povo, sua terra. Frequentemente, a insularidade ajuda a preservar intacta a identidade de um povo. A navegação prossegue serenamente, me oferecendo muitos insights e reflexões. Penso principalmente nas lindas experiências que teremos nessas ilhas. Estamos chegando costas. Algumas colônias de aves pelágicas nos dão as boas-vindas. Mais do que em qualquer outro lugar da Escócia, nas Ilhas Hébridas sobrevivem a vida agrícola tradicional, junto com a cultura e a língua gaélica.
O gaélico era falado em toda a Escócia até o século XIII. Olha, tem isso. Hoje, apenas algumas milhares de pessoas ainda falam essa língua e estão concentradas principalmente nas Ilhas Hébridas. Estão sendo feitas várias tentativas para manter viva a língua gaélica. O objetivo é permitir que os jovens conheçam suas raízes, os eventos históricos e sua terra de forma direta, e não apenas pelos livros de história. O léxico gaélico deu várias palavras ao inglês falado na Escócia, tornando-o quase incompreensível. Vamos começar a exploração do arquipélago por South Uist, a maior ilha do sul. Ao longe, a pequena ilha de Barra se destaca no horizonte, quase completamente livre de nuvens. São os belos dias de maio. O céu aberto e limpo é uma oportunidade rara em comparação com o céu nublado que paira sobre essas terras quase o ano todo. Não por acaso estamos fazendo as filmagens exatamente nesses dias, concentrando nossos esforços nas últimas horas da noite, já que durante o dia o céu está coberto por nuvens muito densas. A reserva natural de Druid Beg é o lugar ideal para muitas espécies de vida. Algumas aves fazem uma parada nessas lagoas depois de percorrerem milhares de quilômetros voando sobre o oceano. Outros são residentes e permanecem no ar durante todo o ano. O lado ocidental de South East e das outras Ilhas Hébridas é rico em praias, formadas pelas impetuosas ondas do oceano, que transportam e depositam abundantemente sedimentos de areia. Às vezes, o mar devolve as carcaças de grandes peixes, permitindo que outros seres vivos se alimentem. Na reserva de Ballaranaut, uma família de cisnes reais se move nas águas rasas do lago. Quando eles decidem parar, conseguimos capturar essas imagens. A elegância e a graça dessa espécie silenciosa podem ser admiradas também em muitos parques urbanos. Mas aqui, em seu ambiente natural, eles são muito mais tímidos e nos observam com cautela. Um sinal claro de que a presença humana nesses lugares é bastante rara. Apesar da aparente serenidade, o cisne muitas vezes está de mau humor. Nesse caso, ele levanta as asas sobre as costas, inflando-as como velas ao vento. Os filhotes, ao nascer, são cobertos por um penacho cinza e marrom. Eles terão que esperar 12 meses antes de assumirem a plumagem definitiva. Pouco tempo depois da eclosão, os filhotes descobrem a água e se alimentam dos brotos tenros que crescem nas águas rasas. Os filhotinhos aprendem a voar aos 4 meses e meio, mas continuam a seguir os pais por um ano inteiro. Até a próxima primavera, quando papai e mamãe cisne os afastarão para se dedicarem a uma nova ninhada. Estamos percorrendo uma pequena estrada em direção ao norte. Queremos chegar à ilha de North Uist, mas é necessário atravessar a plana e úmida Benbecula. Aqui as filmagens são limitadas pela presença de uma base de mísseis inglesa. A paisagem é composta principalmente por extensões lamacentas. Notamos a extraordinária e pacífica convivência das ovelhas que pastam na lama junto com as maçaricos.
Em 1846, foi construída a Committee Road, a primeira verdadeira estrada moderna de todo o arquipélago. O Noroeste serviu para levar com urgência os socorros alimentares às populações famintas. Para sobreviver, se alimentavam de algas e moluscos, que eram depositados nas praias pelas ondas do oceano durante a maré baixa. As esporas de um fungo prejudicial infestaram as algas marinhas. As algas, junto com as batatas, eram a principal fonte de nutrição para os ilhéus. A epidemia levou a alguns anos de grave fome. Hoje, os habitantes das ilhas, apesar da grande abundância, se recusam a comer esses saborosos produtos do mar, pois são alimentos estritamente ligados às miseráveis condições de vida do passado. Partimos das ilhas de North e South East, e seguimos ainda mais para o norte. A ilha de Harris só pode ser alcançada por mar. A navegação prossegue com cautela entre os traiçoeiros recifes submersos e as numerosas ilhotas do arquipélago. Harris é a ilha melhor, representa a natureza selvagem e silenciosa das Hébridas. As montanhas, os prados verdes, os lagos onde o céu se reflete num vestido sempre de cor, diversas, são a fonte de inspiração para os pouquíssimos artesãos que tecem o Harris Tweed, lindas criações de lã de alta qualidade. Famosas em todo o mundo, há quase 200 anos na ilha de Harris, o trabalho especial da lã, feito rigorosamente à mão, é motivo de orgulho para os ilhéus. Sarah, a Sra. Campbell está feliz em nos mostrar a confecção do Harris Tweed. Os moinhos locais, onde eles fazem a fiação do dínamo. A matéria-prima, a lã, é inserida em pequenas bobinas por uma máquina que, apenas nas últimas décadas, passou a ser acionada eletricamente. O tecido é criado ainda hoje utilizando esta antiga e engenhosa máquina que funciona com pedais. A Sra. Campbell diz que se não fosse assim, não poderíamos falar do Harris Tweed, que deve ser necessariamente um produto artesanal.
Os maravilhosos desenhos produzidos pela trama dos tecidos tingidos com as cores da natureza mostram como o ser humano pode expressar sua arte, observando as maravilhas que nos cercam. Os desenhos, as formas, os sons, as cores que harmoniosamente cercam a nossa vida são elementos fundamentais para a expressão artística do homem. A criatividade do homem é conhecida desde tempos antigos, quando, principalmente por necessidade, ele construía fantásticas habitações com pedras. Na minha ilha foram catalogados cerca de 7.000 nuragues, muitos dos quais ainda hoje estão em perfeito estado de conservação. A Sardenha é a única terra que abriga essas extraordinárias habitações. Fortaleza. Nas ilhas escocesas existe uma construção com uma estrutura semelhante ao nurague sardo. Estamos em Lewis, a ilha mais ao norte das Hébridas exteriores. As ruínas celtas de Calloway datam da Idade do Bronze. Ao contrário de outras estruturas defensivas presentes na ilha, o broque é o único que parece muito grande e complexo. Dentro dele, há uma escada helicoidal construída na espessura da poderosa parede perimetral. Ao subir as escadas dentro dessas paredes de pedra, penso na vida de 2.500 anos atrás, quando fluía com ritmos e modos diferentes dos de hoje. Mas certamente as necessidades diárias permanecem imutáveis ao longo do tempo. Alimentar-se, ter uma habitação, trabalhar. Assim, mais ou menos, a vida dentro do broque devia ser organizada dessa forma. A história das Hébridas, a mais recente, está principalmente ligada às difíceis condições de vida dos habitantes. Um problema comum na Sardenha, rica em maravilhas naturais, mas escassa em água e comida. Na minha terra, a seca é uma grave ameaça para a vida e a economia da ilha. Aqui nas Hébridas, o problema é semelhante, mas oposto. As abundantes precipitações tornam o solo pantanoso e apenas em mínima parte cultivável. O resultado é que o pouco solo produtivo torna a vida difícil neste melancólico e belo pedaço de terra, cercado pelo mar. Fulmari, Mugnaiate e muitas outras espécies de aves animam as tranquilas costas das ilhas. Do alto do promontório, a extraordinária calmaria do mar nos permite captar em primeiro plano o olhar tímido e doce de algumas focas. O farol de Bete de Lewis indica a extremidade norte da ilha e de todo o arquipélago, mas também marca o fim da nossa empolgante viagem à descoberta das solitárias Hébridas, as Ilhas do Silêncio. São os primeiros dias de junho, a esta latitude. O sol se põe por volta das 23 horas e sempre provoca uma grande emoção. Seria extraordinário se a paz desses lugares existisse em todo o planeta. Seria maravilhoso se a vida do homem não fosse tão breve e frenética, mas seguisse o ritmo da natureza. Uma natureza que ainda em muitos lugares do planeta Terra sobrevive, intocada, e que devemos absolutamente proteger